Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, os Correios anunciaram no dia 11 de setembro que o novo concurso público da estatal irá oferecer 3.468 vagas. A banca definida é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. O edital será publicado em breve, portanto, continue no meu canal para que vocês conheçam o perfil da banca IBFC, que será responsável pela organização da prova da estatal Correios. Nós vamos resolver hoje 15 questões de matemática, nível médio, questões que foram propostas para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cargo agente de pesquisas e mapeamento, pela banca IBFC. Cliquem na descrição desta videoaula, links de provas recentes aplicadas pela banca e também playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico. Portanto, iniciem os estudos para que vocês conheçam o perfil da banca IBFC. Então, vamos para os comentários das 15 questões de matemática, nível médio. Questão 21. Dada a equação linear, equação do primeiro grau, 3x menos 2 igual a 5 menos 2x, assinale a alternativa que apresenta o único valor da incógnita x, que satisfaça a igualdade. Ou seja, vamos resolver a equação do primeiro grau e saber exatamente o valor de x. Temos, então, 3x menos 2 igual a 5 menos 2x. Tomando cuidado com os sinais, vamos transpor menos 2x para o primeiro membro, fica 3x mais 2x. E transpondo menos 2 para o segundo membro, 5 mais 2. Então, nós temos 3x mais 2x igual a 5 mais 2. Logo, 5x é igual a 7. Daqui nós tiramos que x é igual a 7 quintos. Logo, a alternativa letra A. Questão 22. Uma equação do segundo grau pode ser representada graficamente por uma parábola, que é uma curva simétrica que tem um ponto de máximo ou mínimo, chamado vértice. Portanto, a coordenada x do vértice da parábola da equação y igual a menos x mais 5 vezes x mais 1 será. Então, nós temos aqui uma função do segundo grau, não equação, certo? Isso aqui é uma função. Igualando a zero, nós temos uma equação. Então, conceito errado, sem problema nenhum. Então, toda vez que nós temos, então, uma função do segundo grau, quando nós distribuímos isso aqui, vai dar uma sentença do segundo grau. Então, veja, ele é uma parábola. Vejam, y igual, distribuindo esse sinal de menos para o dentro do parênteses, eu tenho menos x menos 5 que multiplica x mais 1. Distribuindo isso aqui, eu tenho menos x quadrado, menos x, menos 5x, menos 5. Esses dois termos semelhantes eu posso juntar. Então, fica menos x quadrado, menos 6x, menos 5. Eu tenho uma função do segundo grau. Como disse o conteúdo, o gráfico aqui é uma curva simétrica denominada parábola. Esta parábola tem duas posições, concavidade voltada para baixo ou para cima, dependendo desse valor do A. Nesse caso aqui, o A é menos 1, eu tenho exatamente esta posição aqui. Então, já eliminamos esse caso aqui, uma vez que o A, sendo menos 1, vai ter ponto de
máximo. Como ele quer saber somente o ponto de máximo, o x, vamos fazer pela formulazinha. Menos b dividido por 2a. b é menos 6, a é menos 1. Então, vai ficar menos 6 dividido por 2 vezes menos 1. Como nós temos aqui menos, vai dar menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, o x do vértice aqui, que é exatamente esse valor aqui, é exatamente menos 3. Alternativa letra A. Questão 23. Leia a seguinte frase que aborda o conceito matemático de porcentagem. Para restaurar o preço original de um produto após um desconto de 20%, é preciso aplicar um aumento de quantos por cento sobre o preço com desconto? Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, uma coisa é certa. Se eu quero restaurar o preço do desconto e aumento, isso aqui já está eliminada. Não é 20%. Muito cuidado com essas questões de aumento e desconto sucessivo e vice-versa. Então, veja, como nós não temos o valor aqui, eu vou dar um valor fictício de R$100. Se o produto custa R$100 e tem um desconto de 20%, significa que o produto custará quanto? Sem cálculo nenhum, R$80. Agora eu quero dar um aumento de X% para voltar nos R$100. Então, aumento de X% para que seja igual a R$100, vai ficar X% vezes esse R$80 tem que ser igual a R$100. Portanto, X 100 dividido por 80 dá 1,25%. Ou seja, eu tenho que ter a porcentagem final de 1,25. 1,25 significa 100% mais 25 centésimos, que é 25%. Portanto, para restaurar o preço de R$80, que foi um desconto de 20%, eu devo dar um aumento de 25%, que é a alternativa letra D. Questão que não podemos errar numa prova de concurso. Cuidado! Questão 24. Assinale a alternativa que identifica corretamente o valor da razão de uma PG, progressão geométrica, em que o primeiro termo é 3 e o último 243. Questão bem simples. Veja, eu tenho 3 é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Propriedade fundamental de uma progressão geométrica de número de termos ímpar. Esse terceiro aqui, que eu vou denominar de x, elevado ao quadrado, é o produto dos termos equidistantes. Ou seja, no caso aqui, equidistante significa a mesma distância, que é o primeiro vezes o quinto. Então, x quadrado é igual a 3 vezes 243. 243 vezes 3 dá 729. Então, o x, que é o termo aqui do meio, é raiz quadrada de 729, mais ou menos. Como aqui a sequência é crescente, sinal positivo. Então, o x vale 27. Veja, se aqui vale 27, eu já tenho a sequência praticamente formada. 3, aqui é 27, são potências de 3. Então, a sequência minha é 3, 9, 27, 81, 243. Portanto, quanto é que vale a razão? A razão é a divisão entre segundo dividido pelo primeiro, terceiro dividido pelo segundo, ou quarto dividido pelo terceiro, que dá o mesmo número. Então, a razão, 9 dividido por 3 dá 3. 27 dividido por 9 dá 3. Então, a razão dessa sequência geométrica é igual a 3, letra C.
Não teria necessidade de fazer esses cálculos aqui. 25. Dada a sequência numérica 4, 9, x, 25, 36, o valor de x será devidamente determinado por meio de uma análise cuidadosa dos termos anteriores e da aplicação de um padrão ou relação específica existente entre eles. Portanto, o valor de x será. Questão também de prestar atenção. Se a sequência é 4, 9, x, 25, 36, observe, 4 é 2 ao quadrado, 9, 3 ao quadrado, 25, 5 ao quadrado, 36, 6 ao quadrado. Portanto, esse termo aqui, que é o quarto, o terceiro, desculpa, é 4 ao quadrado. 2 quadrado, 3 quadrado, 4 quadrado. Portanto, x é 4 elevado ao quadrado, que dá exatamente 16, letra E. 26, questão recorrente em concursos públicos. Não podemos errar. Diagrama de Venn. Em uma turma de 30 alunos, 18 preferem matemática. 12 preferem português. 6 não gostam de nenhuma das duas disciplinas. A quantidade de alunos que gostam tanto de matemática como de português é D, ou seja, aqueles que gostam das duas disciplinas ao mesmo tempo. Então, vejam, fazendo o diagrama de Venn, eu tenho então dois conjuntos. O conjunto aqui daqueles que gostam de matemática, vou colocar aqui matemática, e aqueles que gostam de português. Diagrama de Venn. Vamos chamar de, sempre que eu tiver o diagrama de Venn, vocês coloquem sempre a intersecção, ou seja, aqueles que gostam, no caso aqui, simultaneamente de matemática e português, que é exatamente a pergunta. Não tenho, então vamos denominar de X. Agora, gostam de matemática, quantos? 18. Nesses 18 estão inclusos x. Então, 18 menos aqueles que estão na intersecção. 18 menos x. 12 preferem português. Já tenho contabilizado x. 12 menos x. 6 não gostam de nada. Portanto, estão fora dos dois círculos. Vou colocar aqui do lado direito. Agora já nós temos o diagrama de Venn montado. Esses valores são todos excludentes, não estão inclusos dentro de aqui. Então, o total de alunos é 30. Então, vejam, 18 menos x, mais 12 menos x, mais 6 é igual a 30. Menos x mais x dá zero, então fica assim. Menos x igual 30, menos 18, menos 12, menos 6. 30 menos 18, menos 6, 12 menos 6, isso aqui vai dar menos 6. Então, menos x igual a menos 6, multiplica os dois membros da igualdade por menos 1, x igual a 6 estudantes. Então, esses 6 estudantes são aqueles que gostam tanto de matemática como de português. Letra B. Questão recorrente em concursos públicos. 27. Considere a seguinte sequência de números: 1, 3, menos 5, 7. Com base nesse padrão, pode-se afirmar que o próximo número que deve aparecer na sequência será. Então, vejam, esquecendo a vírgula, esquecendo o sinal, eu tenho os números ímpares. 1, 3, menos 5, 7. O menos 5 é o oposto de 5. Então, eu tenho o próximo número aqui, vai ser um número ímpar, só que vai ser o oposto de menos 5. Então, o próximo número é o oposto do número ímpar 9. O oposto é o número 9 com o sinal negativo.
Portanto, o próximo número, menos 9. Letra D. 28. Dado as 4 razões abaixo, ou seja, 3/4, 1/2, 2/3, 1/4, respectivamente. Essas mesmas razões em ordem crescente. Basta fazer a divisão e colocar em ordem crescente. Então, tenho 3/4 é o primeiro, 1/2, 2/3, 1/4. Desses números aqui, eu vou identificar o menor. O menor é 1/4. Porque 1 dividido por 4, aqui é 3 dividido por 4, portanto, esse aqui é o menor. Se esse aqui é o menor, tem que ser o primeiro elemento. Primeiro, então, vai ser o D. Já elimino o A, o C e o D. Agora, desses 3 elementos aqui, dessas 3 frações, qual que é o maior? 3/4 é 0,75. 1 dividido por 2 é 0,5. Portanto, concluo que esse aqui é o maior. Correto? Esse aqui é o menor, D é o menor e A é o maior. Correto? A é o maior. 1/2 é 0,5. 2/3 é 0,666. Portanto, esse número aqui é menor, o B é menor que C. Então, a ordem vai ser D, que é o maior, B, C e o A é o maior. Letra E. 29. Questão que foi anulada pela banca. A questão está inconsistente. Está chovendo e estou com guarda-chuva, ele quer saber a condicional. Não tem como identificar. Portanto, anulada. Questão 30. Considerando que o valor de π é aproximadamente 3,14, quanto que vale o perímetro de um círculo? Perímetro é o comprimento de uma circunferência. Se eu tenho uma circunferência aqui, esse comprimento aqui, que eu chamo de C, é 2πr. 2 vezes 3,14, o raio 5. Cuidado, raio metade do diâmetro. Então, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 5, que multiplicando dá 31,4 centímetros. Letra E. Não temos como errar. 31. Um time de basquete tem 5 jogadores em quadra. Assinale a alternativa que apresenta de quantas maneiras esses jogadores podem receber a bola. Se cada jogador receber a bola exatamente uma única vez. Então, tenho 5 jogadores, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Pelo princípio fundamental da contagem, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120 maneiras, que é exatamente a permutação de 5. Permutação de 5, 5 fatorial. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120 maneiras, letra D. 32. Assinale a alternativa que corresponda ao maior número. Nós temos aqui 2 números, um maior e um menor. Leve em consideração que esse número é o triplo do outro, x, 3x. E a soma de ambos, 16. Portanto, x somado com o triplo é 16. X mais 3x, 4x igual a 16. X é o menor. 16 dividido por 4, x vale 4. Se o menor vale 4, o maior é o triplo. 3 vezes 4, 12. Letra C. Questão 33. Assinale a alternativa que identifica corretamente a intersecção entre 3 conjuntos. Eu tenho o conjunto A1,
2, 5, 6, 7. B, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando, intersecção são aqueles elementos que pertencem ao mesmo tempo aos três conjuntos. Então, nós temos aqui o elemento 2 está na intersecção, porque está nos três conjuntos. O próximo elemento que pertence, corretamente, aos três conjuntos é o 5. Portanto, o símbolo é esse U de ponta cabeça, a intersecção com B, intersecção com C, é o conjunto formado por esses dois elementos, 2 e 5, letra B. Questão 34. Considere a função f de x igual a x mais 1. Isso aqui é chamado de função do primeiro grau, que relaciona cada valor de x com o valor de y. Essa função pode ser representada graficamente em um plano cartesiano. Dentre as alternativas abaixo, assinale a única que descreva corretamente o gráfico dessa função. Então, veja. Função do primeiro grau, porque é uma sentença do primeiro grau. O gráfico é uma reta, que pode estar assim. Nessa posição, pode estar nesta posição, pode estar nesta posição aqui, vamos dizer, paralela, ou então horizontal, e pode também estar paralela ao eixo Y. Então, veja, o gráfico é um desses quatro. Como o A, que é esse coeficiente aqui, é 1, é positivo, ele é um gráfico crescente. Se ele é crescente, já eliminamos três opções. Não é reta vertical, falso. Não é uma reta horizontal, então está eliminada esta alternativa. E não é uma reta decrescente. Portanto, só tenho essa posição. Ou B ou E. Observe, o gráfico intercepta, corta o eixo X num ponto. Esse ponto aqui, ou esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, o valor do Y vale 0. Então, aqui é um número qualquer aqui e o 0. Este ponto aqui é 0 e o valor do Y. Então, vejam, exatamente o que está dizendo. Então, vamos fazer o seguinte. Quando o x for 0, que é esse ponto aqui, quanto é que vale o y? Substituindo 0 mais 1 dá 1. Então, nós concluímos que quando o x é 0, o y é 1, a reta passa pelo ponto 0, 1. Então, esse ponto aqui é exatamente o ponto 0, 1. Então, questão bem interessante que é um resumo de função do primeiro grau. A reta é crescente e a intersecção com o eixo y é o ponto 0, 1. Portanto, a resposta correta é exatamente a letra B. 35. Leia a frase abaixo referente razões e proporções. Se a razão entre dois números é 2 dividido por 3, ou seja, esse aqui pode ser escrito assim também. 2 está para 3. E a soma deles é 25, então esses números são. Observe, todas as alternativas, a soma dá 25. 8 com 17 dá 25, 9 com 16 dá 25, 10 com 15 dá 25, 11 com 14. Então, todas são coerentes. Só que eu preciso verificar
qual razão que é equivalente. Ou seja, quanto é que vale o A e o B? A soma tem que dar 25. Então, o que eu vou fazer? Se eu escrevesse essas frações aqui, eu teria a resposta. Eu vou fazer exatamente o contrário. Esqueça as alternativas. Vou multiplicar esta razão por 5. Então, fica assim. 2 vezes 5, 3 vezes 5. Como essa razão aqui é equivalente a esta e é equivalente a esta, eu concluo que o A vale quanto? 10. E o B vale quanto? 15. Portanto, a resposta correta é exatamente a letra C. Então, estas foram as questões da banca IBFC para o concurso do IBGE. Prova foi realizada no ano de 2023. Excelente revisão para o concurso da Estatal Correios. Edital será publicado em breve. Inscreva-se no canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das demais videoaulas e se você gostou, dá um like. Continue no canal, cliquem na playlist Banca IBFC, link na descrição desta videoaula. E se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. Isso aqui é muito importante. Fazer a divulgação do nosso trabalho, que é estritamente gratuito. Nós não cobramos. O que vocês podem fazer, aliás, sugestão dos nossos amigos é colaborem espontaneamente com qualquer valor. A chave Pix está nesta tela. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.